Fala, galera do De Papo Futebol Clube. Eu me chamo Cristiano Oliveira e nesse vídeo a gente vai comentar a respeito das oportunidades que o Flamengo tem de vencer. Sim, há muitas chances que o Flamengo tem de vencer o Racing, mesmo sem o melhor centroavante da América do Sul, Pedro. A gente vai comentar fatores táticos, fatores técnicos e vou colocar também a mesinha tática para a gente entender as escalações do Flamengo, do Racing, para a gente poder dar o contexto, porque, aliás, futebol é contexto. Antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve no canal, hype o vídeo para chegar a mais pessoas e bora para a mesinha tática. Vamos lá. Aqui são as escalações que eu entendo que sejam as mais adequadas para Flamengo e Racing. Eu vou chegar já no Racing para explicar por que o técnico Gustavo Costas vai colocar o time dessa forma, tá? Aqui, com relação ao Flamengo, primeiramente, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí uma dupla de volantes com o Jorginho e Pulgar, para esse jogo principalmente. Com, na frente, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Plata. É um 4-2-3-1 que pode variar para esse 4-4-2 também assim, ó, com Arrasca e Plata jogando como atacantes ali e se revezando. Isso aí é interessante para o Flamengo e eu já volto no Flamengo para explicar do porquê eu entendo que isso é benéfico para o Flamengo, tá? Partindo para o lado do adversário, partindo para o Racing, o técnico Gustavo Costas, quando joga contra adversários em seus domínios e precisa fazer o resultado, ele normalmente, tá, galera? Ele aplica um 3-4-3, tá? Com a bola. Ele põe 3 zagueiros, ele põe 2 alas aqui, e esses alas, eles conseguem atuar aqui também pela linha de meio de campo, tá? Fechando o meio e põe 3 atacantes. Aí podem ser o Solari, o Martinez, né? O Adrian Malavilha Martinez com certeza vai jogar. E aí, do lado esquerdo, ele pode ter o Konechny ou pode ter o Balboa, a escolha dele, tá? Mas, em suma, a estrutura montada seria essa, um 3-4-3, tá bom? E por que ele quer fazer isso, né? Porque o Gaston Martirena, ele é um cara que ele ataca muito espaço, é um cara muito ofensivo. Do outro lado, do lado esquerdo, também tem o Rojas, que pode ser esse cara para dar também a profundidade pelo outro lado. Claro que se revezando. Sem isso com a bola, tá? Isso com a bola, um 3-4-3. Agora, e sem a bola? Sem a bola, pode virar um 4-1-4-1, tá? Um 4-1-4-1, sendo aqui, por exemplo, de Cesare ou Colombo, sendo esse cara na frente da zaga, tá bom? Com Solari e Konechny ou Balboa voltando aqui para fazer essa segunda linha, tá? Para fazer a recomposição. Então pode ser a variação para um 4-1-4-1, como o Gustavo Costas fez no Maracanã, né? Só que diferente aqui, né, do de Cesare ou do Colombo, por exemplo, essa linha aqui, né, esse um jogador era o Sosa, que está fora do jogo porque tomou um soco do encontrão, né, do Rojo, do zagueiro, agora zagueiro Rojo, né, lateral esquerdo de origem, tá bom? Então ele pode colocar um 4-1-4-1 também o técnico Gustavo Costa. Ou o Gustavo Costa pode fazer isso aqui, ó. Linha de 5, tá bom? Linha com 4 e só o Martinez aqui no setor de ataque. Isso é comum também Gustavo Costa fazer essa variação sem a bola, tá bom? Protege aqui o gol, não é mesmo? Dá solidez ao meio de campo e essa linha aqui dá intermediária para o adversário, né? Dá o meio de campo para o adversário e se entrincheira para poder sair em contra-ataque. Tá aí, quando ele tem a bola, ele faz novamente, né? Estilinga aqui, ó. Martirena, Rojas, isso quando tem a bola, tá bom? Com o Martini sempre como jogador do comando de ataque. E aí, por que eu entendo que é benéfico para o Flamengo, por exemplo, jogar sem o Pedro? Eu quero explicar primeiro para dizer que eu não acho que não ter o Pedro, por exemplo, é maravilhoso para o Flamengo. Seria bom para o Flamengo ter o Pedro em quaisquer ocasiões. Mas nesse caso aqui específico, taticamente explicando, o Flamengo sofreu um pouco no primeiro tempo porque ele dava referência para a zaga do Racing.
E tanto Colombo quanto o de Cesar e o Rô saíram para caçar ainda mais o Sousa, que era o cara que ficava aqui fazendo essa proteção na frente da área, né? E agora o Flamengo não tem. Então, se o Flamengo estiver com a Arrascaeta, se o Flamengo estiver com o Plata, se o Flamengo estiver com o Luiz Araújo, ou se o Flamengo estiver com o Cascal, por exemplo, ele não dá referência para a zaga. E a zaga pode pensar, qual desses jogadores aqui é o cara que vai atacar o espaço para poder fazer o gol? Qual desses jogadores é o jogador que vai buscar aqui a linha de fundo, ou vai buscar a profundidade, ou o jogador que vai balançar a zaga para poder receber essa bola? Qual desses jogadores? Todos esses jogadores aqui, o Cascal, a Arrascaeta, o Plata e o Luiz Araújo, têm essa característica. Uns mais, outros menos. Mas o ponto é, quando você não dá referência para a zaga, você tem a maior possibilidade, vejam, de certeza, tá? Possibilidade de dividir a referência. Então, vamos fazer aqui um exercício, tá bom? Vamos supor que você tem aqui o Flamengo fazendo esse tipo de jogada, né? O Flamengo geralmente pode atacar um 2-3-5, tá? Com o Varela fazendo aqui 3-2-5, perdão, com o Varela fazendo aqui esse homem pela direita, dando aqui a amplitude, tá? E você tem Pulgar e Jorginho no meio de campo, e você tem uma construção com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, que é normalmente o que acontece, né? Essa base aqui da construção. E aí, nesses 5 aqui, cara, podem acontecer várias situações que são importantes para o Flamengo, né? O ataque ao espaço, por exemplo, que o Flamengo pode ter nas costas desses jogadores, por exemplo, né? Do Colombo, do de Cesare ou do Rojo, sobretudo, tá, galera, nessa parte aqui do campo, tá? Nas costas do Martirena. E por que eu falo sempre, né, do Martirena? Por que eu falo sempre desse espaço aqui nos flancos, tá? Porque são os espaços que serão mais oferecidos para o Flamengo. Vocês lembram que eu falei do 3-4-3? Vocês lembram que eu falei da oportunidade que o Flamengo vai ter? Por quê? Porque tanto o Martirena quanto o Rojas são caras que saltam muito. São caras que saltam muito a pressão quando estão sem a bola. Então são caras que saem para caçar também para poder achar o adversário. E quando o adversário ele se livra da bola ou ele gira muito rápido a bola, é difícil pegar. E esse espaço aqui fica aberto, né? Esse flanco aqui fica aberto. E também, quando estão com a bola, são caras que costumam avançar muito, são muitas vezes jogadores de opção. Ou para variar esse corredor, né? Que a variação do corredor é isso aqui, né? É você partir de um corredor para o outro. Então a bola sai, por exemplo, do Rojas, ou sai do Connect no Balboa e vai para o outro lado. Ou faz o caminho contrário, né? Ela sai aqui, por exemplo, do jogador aqui e encontra aqui o Rojas. Isso também pode acontecer. Essa variação de corredor ela é muito comum para o time do Racing. Muito comum, tá? De um jogador para o outro. Então essa bola vai variar aqui do Connect ou Balboa, tá? Para o Martirena, tá bom? Para ele pegar e chutar a bola ou tocar para a área. Ou ela pode variar também do Solari aqui diretamente para o jogador que é o Rojas, tá bom? Para poder variar esse corredor e enganar a marcação. Por quê? Atrai essa marcação toda para um lado, né? Atrai essa marcação do Flamengo toda para esse lado aqui e deixa esse poucos jogadores aqui. Então, esses jogadores têm possibilidade de avançar até a área, avançar até a baliza adversária sem serem muito incomodados. Então, o que o Flamengo precisa fazer nesse lance? Né? Proteger a sua baliza. E quando a gente fala de proteção à baliza, né, a gente também fala de transição, né? Porque quando o time tem a bola, perde essa bola e tem a bola roubada, por exemplo, né, ele vai ter que transicionar. Mas essa transição, esse retorno do Martirena e esse retorno do Rojas, principalmente do Martirena, tá? Não é tão legal, não é tão bom. Inúmeros lances que vocês forem pegar do time do Racing, normalmente, quando o time do Racing leva o contra-ataque, o Martirena está no meio do caminho. Então, é uma grande oportunidade, tá, para jogadores como o Cascal, que já jogou muito bem nas costas do Martirena, como o Samuel Lino, que é um jogador rápido, veloz, insinuante. Então, isso também é importante para o Flamengo, tá? E todas as opções que eu estou dando, galera, são sem 9 de ofício, tá? São sem 9 de ofício. Então, isso pode acontecer. Não há dúvidas de que os espaços eles se abrirão às costas, aqui como eu comentei.
dos jogadores do Racing. O Flamengo precisa ter paciência para trabalhar. Então serão ali, como todo jogo de Libertadores fora de casa, né, 20, 25 minutos de pressão, o jogo assentou, o Flamengo precisa buscar ali fazer o seu melhor. E digo mais, se o Flamengo fizer um gol, encaixar um contra-ataque e fizer um gol nesse período, até os 20 minutos do primeiro tempo, ele traz a pressão toda para o Racing. Porque o Racing vai ser obrigado a sair cada vez mais e mais, e vai oferecer cada vez mais espaços para o Flamengo. E o Flamengo precisa ser inteligente o suficiente para suportar a pressão e poder conseguir aproveitar os espaços que serão oferecidos, tá? Esses espaços serão oferecidos para o Flamengo e serão não só oferecidos, como podem ser devidamente aproveitados pelo time do Felipe Luiz, tá bom? Então, não ter um 9, não ter uma referência não é de todo ruim. É ruim não ter o Pedro para uma opção do segundo tempo, precisa de gol, um abafa, uma bola na área, um jogador que consiga fazer pivô e tudo. Mas ganha-se outras coisas. Você ganha ataque ao espaço, você ganha velocidade, você ganha mais mobilidade, tá? Então, o Flamengo tem opções e o Felipe tem opções para esse jogo. No segundo tempo, ele pode colocar o Juninho, ele pode colocar, de repente, Carrascal de falso 9, ele pode, inclusive, até numa eventual situação, né, colocar até o Bruno Henrique, que está muito mal, mas se precisar bastante, ele pode fazer isso também no eventual chuveirinho, no eventual abafa que o Flamengo precise, tá? Mas eu entendo que esse contexto aqui favorece o Flamengo para jogar sem 9 de ofício. O Flamengo jogando de falso 9, jogando aqui com o Gonçalo Plata, né? O Gonçalo Plata consegue fazer muito bem, né? Ele está aqui, ele consegue muito bem baixar em apoio, né? Vir para cá. E aí a marcação persegue, e aí abrem-se espaços, né? Abrem-se espaços. Então o Flamengo precisa ficar atento a essas janelas, né? O que são as janelas, né? São os espaços entre um jogador e outro. E essas janelas, a partir do momento que o Flamengo começar a se movimentar na área, ou próximo a ela, vão se abrir. E esses espaços precisam ser aproveitados pelo Flamengo. Eles vão aparecer, porque o Racing precisa sair. Lembrando que o Flamengo ganhou por 1-0 aqui no Maracanã e está, no momento, quando começa 0-0 ou qualquer empate, o Flamengo é o time que leva, que vai à final. Então, qualquer empate é do Flamengo. Obviamente, o Racing precisa sair para o jogo. E para sair para o jogo, precisa deixar espaço. Aproveitamento de espaço é a questão do Flamengo. O Flamengo precisa aproveitar esse espaço, tá bom? Aproveita para deixar o teu like também, falando de aproveitamento. Se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Não se esqueça também, cara, de hypar o vídeo e jogar para todo mundo em seus grupos aí de Flamengo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Até a próxima, galera do De Papo Futebol Clube. Tamo junto. Valeu!